Graça e paz, família. Boa noite. Tamo junto, porque Deus tem sido fiel e vamos mais uma vez falar sobre esse assunto tão relevante. E eu amo falar da Bíblia, das Escrituras, amo pregar, amo proclamar o Evangelho. Você que está aqui conosco na sala de oração, todas as quartas-feiras às 20, e você que vai nos ouvir depois, vai nos assistir depois pelo YouTube, pelos nossos canais da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Bem, nós estamos em uma série de mensagens em comemoração aos 505 anos da Reforma Protestante, que foi no mês de dia 31 de outubro, não é? Nós já falamos sobre alguns assuntos. Na verdade, o assunto principal é a solas, né? Aquela doutrina que foi resumida em 5 doutrinas principais, né? Lá em Calvino, mas que vem também da Reforma, dos pré-reformadores, Lutero, e que chegou até Calvino. Não é? Falamos algumas semanas atrás sobre sola Escritura, que significa somente a Escritura. Já falamos sobre solos Christus, que significa somente a Cristo. Sola gratia, falamos semana passada, somente a graça. Hoje vamos falar de um tema muito relevante, sola fide, somente a fé. Então hoje eu quero convidar você a aprender comigo. Aonde você está, na sua casa, você que vai nos ouvir depois, no seu carro, no seu escritório, na sua empresa, onde você estiver, abre comigo a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Vamos falar hoje somente a fé, não é? Vamos falar sobre isso. Ver se eu consigo falar aqui em 10 minutos a 15 a 12 minutos aí mais ou menos, não é? Então diz assim o texto, Gálatas 2:16. Sabendo que homem não é justificado pelas obras da lei, mas é pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo. Olha que benção aqui, irmãos. Para sermos justificados pela fé de Cristo, perdão, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, para contextualizar aqui, é claro e nítido de que a nossa justificação, aquele evento na morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, ali o Senhor que era justo se fez injusto por nós. Ele nos justificou. Lembra daquele texto que a gente sempre fala, né? Que a gente estava mortos em nossos pecados e delitos, mas quando ele morreu na cruz por nós, não é? Ele certamente ele nos justificou para a sua glória, não é? Declarar somente a fé é dizer que não há outra coisa que nos leve a crer verdadeiramente em Cristo, a não ser a fé gerada pelo Espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, somente a fé é isso. É uma fé que o Senhor gerou em nós. Pastor, como é gerada esta fé? Esta fé é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu quero citar aqui para vocês, sobre esse tema, somente a fé, Abraão, lá no Antigo Testamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre a fé de Abraão? Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Você pode anotar aí para você depois ler e acompanhar os textos conosco. Olha o que diz o texto. E creu ele no Senhor. Ele quem? Abraão, certo? E imputou-lhe isto por justiça. Olha que interessante isso. Preste bem atenção. A fé de Abraão em Deus o justificou, mas as suas obras confirmaram sua fé e evidenciaram que ele era filho de Deus. E já entendemos aqui que não somos justificados pelas obras, pois assim, se assim fosse, havia dois sistemas de salvação. Lembra da semana passada que eu falei para vocês? Sobre a sola gratia, somente a graça? Então, qual é o sentido dessa fé? É uma fé que vem de Cristo, que foi gerada em nós. Então, pela fé, né? Ou seja, a fé de Abraão em Deus nos
nos justificou. Olha que lindo isso, gente. Não é? Nos justificou. Então, deixa eu só mutar aqui. Isso, pronto. Então, é claro aqui que há uma forma de salvação pela fé, a graça, através de Deus. Então, mais uma vez aqui, as obras de Abraão né, confirmam a sua fé. Mas essa fé era de Abraão ou essa fé foi gerada por Deus nele? Gerada por Deus nele. Já entendemos que não somos justificados pelas obras, ok? Pois se assim fosse, haveria dois sistemas de salvação. Mas precisamos entender também que as obras são necessárias para testemunhar o quê? O nosso cristianismo. Então, lembra que eu falei lá na primeira lá, solos escritura, né? Então, uma vez salvo, aí sim nós somos regenerados, somos alcançados, somos justificados por Deus. Aí sim nós temos condições de exercitar e fazer, né, as boas obras para a glória de Cristo, né? E quando nós testemunhamos o nosso cristianismo, testemunhamos e falamos, proclamamos, fazemos pela fé para testemunho, é para glorificar a Deus. Deus provou a fé de Abraão ao lhe pedir o sacrifício do seu filho. Lembra desse texto? O seu filho Isaque. Ele não queria a morte daquele rapaz, mas sim a obediência de seu servo. Lembra daquela situação? No cume do monte, Abraão levou o seu filho Isaque, não é? Ele obedeceu até o fim. Então, olha que interessante isso. Isso é fé. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, que fala isso, apóstolo Tiago, né? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Fez uma pergunta. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Ó, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Perguntaram. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se o quê? As escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe dito, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado Abraão o amigo de quem? De Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Opa, tá lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao 24. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Primeiro, a salvação não é por obras, é pela fé em Cristo Jesus, pela graça que nos salvou. Agora, as obras, ela é importante, né? Porque a fé vai gerar as obras, não é? Uma vez salvo, uma vez regenerado, uma vez justificado, nós temos que exercitar essa fé, porque a justificação não é somente pela fé, mas também pelas obras. Está lá em Tiago, capítulo 2, 17 e 24. Lê com mais calma depois lá na sua casa para você ver. Uma vez que entendemos que as nossas boas obras são resultados da nossa fé, entendemos que a glória pelos nossos feitos deve ser o quê? Devotada a Deus. O que eu quero dizer aqui? Que tudo que nós estamos fazendo de boas obras não vem de nós mesmos. É Cristo que gerou em nós esta fé, essa boa obra, uma vez que nós fomos justificada por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Então, nós temos que sermos devotos a Deus. Devoto é temor a Deus, é buscar a Deus, é crer em Deus, é ter certeza que esse Deus que nós cremos foi Ele que gera, que gerou e quer gerar uma fé genuína. Somente a fé, sola fide.
Abre comigo um texto que eu queria comentar aqui com vocês. Efésios 2, 8, 9, todo mundo já conhece, né? Porque pela graça sois salvos, mediante o que? A graça vem de quem? De Deus. Mediante a fé de Deus. Isso não vem de vós. Vem de quem, gente? Meu ou de Deus? De Deus. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Entenda que as obras que nós estamos falando são as obras daqueles que são justificados em Cristo Jesus. Logo, esse texto de Efésios 2, 8, 9 comprova que as nossas boas obras não vêm de nós mesmos. Vem de Deus, vem de Cristo Jesus, vem do nosso Deus, nosso Pai e Salvador Jesus Cristo. Somente pela fé e unicamente por ela, o pecador é salvo, com base nos méritos eternos de Cristo. Sendo assim, a presente sola fide, reafirma as três solas anteriores, né? Sola Escritura, solos Christus e sola gratia. A Escritura é o meio pela qual Cristo é revelado, sendo este o alvo da fé, sendo que a fé é um presente, note bem isso, é um presente concedido graciosamente por Deus. Isto é, a fé não vem de vós. Ok, irmãos? Tá claro isso? Que essa fé que nós estamos falando é uma fé genuína. Somente a fé. Me parece que às vezes há uma confusão aí no mundo cristão da questão da fé, não é? Eles usam a fé para ganhar dinheiro, eles usam a fé para encher templos, eles usam a fé em detrimento a várias coisas. Mas a verdadeira fé que a Bíblia nos ensina é essa. É a fé que é a fé que nós alcançamos, é uma fé que foi gerada em nós quando Cristo nos justificou. E através dessa fé, nós vamos ter boas obras para apresentar ao nosso Deus. Somente pela fé, igreja, irmãos, você que me assiste. Somente pela fé na pessoa e obra de Cristo é o meio pela qual Deus declara ao pecador, o pecador injusto e injusto. Então, por essa fé justificadora, é que Deus declara que o pecador injusto, quem é injusto? Nós, pecadores. É injusto, né? Agora vai fazer sentido o que eu falei no início. Quando Cristo foi crucificado na cruz, eu pergunto a você, ele pecava? Não. Cristo não pecou mesmo sendo homem. Não pecou, né? Então, ele era justo, mas se fez injusto. Para quê? Para levar sobre si o quê? As nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa condição de pecador. Não é? Olha que interessante isso. A necessidade de tal ato se dá por causa da nossa total inabilidade e capacidade para satisfazer a justiça de Deus. Porque somos pecadores. Todas as nossas obras estão corrompidas pelo pecado. Olha, obras. Enquanto pessoas, estou falando, né? Não como pessoas justificadas. E, portanto, são inúteis a Deus. Ou como a própria Escritura trata, Isaías 64, 6. Como algo podre. Olha que interessante. Estou falando agora nessa parte da condição humana, não é? Da nossa corruptibilidade. Nós somos corruptos na essência, porque herdamos de Abraão. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu tenho 5 minutos, vai dar tempo a gente terminar. Olha o que diz o texto lá de Isaías 64, 6. Diante da nossa impotência e incompetência, não podemos confiar em nossa carne, em nosso esforço próprio, e sim unicamente na obra de Cristo na cruz por nós. A fé é a atitude de total confiança no que as Escrituras declaram a respeito de Cristo e a sua obra. Rapidamente, para a gente finalizar aqui para a conclusão. O que eu quero dizer aqui? Que nós não somos aptos para fazer as boas obras. Só somos justos porque o Senhor nos tornou justo na justificação pela fé. Aí sim,
Uma vez salvo, uma vez justificado, nós temos condições de fazer boas obras para a glória de Cristo Jesus. Esse é o plano da fé. Então, a fé que nós temos não é eu que obti, porque eu sou bom, ou porque eu erro menos, ou porque eu faço aquilo, aquilo outro, de coisas ou de obras, né? Não. Essa fé que nós temos foi gerada por Deus em nós. Então, isso é claro que isso vem de Deus. Então, a fé é a atitude de total confiança no que as Escrituras declaram a respeito de Cristo e a sua obra. Então, houve um elo entre o homem e Deus através da fé. Através da fé que Cristo gerou em nós. A gente não tinha condições. A gente estava mortos em nossos pecados e delitos. Mas na morte de Cristo Jesus, ele nos justificou. Aí sim, agora sim, as nossas boas obras, através da fé, através da justificação, através da salvação, nós temos condições. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, como tenho feito com vocês, para reflexão, e você não precisa responder para mim. Você pode anotar aí, depois eu vou encaminhar também no grupo para a gente refletir no grupo da igreja, mas você que me ouve aí pela internet, né, eu posso compartilhar esse esboço, essa pequena explicação, exposição com você também via PDF. Você pode solicitar em nossas mídias sociais. Bem, primeiro que as perguntas são autoexame, é pessoal, tá bom? Você tem se achado, você tem se achado a Deus exclusivamente pela fé em Cristo? O novo e vivo caminho, reconhecendo que não há absolutamente nada de bom em você, ou você tenta fazer alguma obra para que Deus o aceite? Olha, primeira pergunta. Essas obras podem ser frequência de culto, dizimar, ofertar, ler a Bíblia, orar. Ficar um tempo sem pecar, por exemplo? Essas seriam as boas obras? Pense nisso. Pense nisto. Fé salvadora é o arremesso desesperado de uma alma desesperada nos braços de um Deus todo-poderoso e salvador. Reflete comigo. Responda para você mesmo essas perguntas. É uma aplicação prática de autoanálise, de autoexame. A última pergunta. Deixa eu ver se está dando tempo. Dá 1 minuto. A justificação pela fé não é somente o perdão dos pecados, mas Deus também imputa sobre aquele que crê a própria justiça perfeita de Cristo. Sendo assim, você tem se vestido como Deus, tem visto como Deus o vê, ou seja, alguém declarado como perfeitamente justo? Interessante essa pergunta. Outra pergunta, você tem descansado na obra de Cristo como suficiente ou sempre se preocupado que Deus não irá aceitá-lo? Então, essas perguntas que eu faço para você. Que essa palavra seja semente que possa brotar no seu coração. Sola fide, somente a fé. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A gente se encontra semana que vem em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos falar sobre só lhe deu glória, somente a Deus a glória, tá bom? Eu vou encaminhar agora no grupo para vocês, no grupo da igreja, aqueles que quiserem também podem me contactar aí. Mais reflexões, que dessa vez eu fiz mais perguntas para vocês responder para você mesmo. Eu lembro que semana passada foi bem bacana, né? Algumas respostas e eu também me fiz a pergunta para mim mesmo, porque quando eu faço a pergunta para vocês, é para mim também, não é? Irmãos, beijo no coração, semana que vem nós estamos de volta. Tchau, gente, até quarta-feira que vem. Até domingo no culto público, hein? Tchau, Deus abençoe, boa noite. Tchau.